Oi pessoal, eu sou Evelise Gadens, maquiadora, e esse vídeo de hoje é sobre aplicação de lápis na raiz dos cílios. Se você tem dúvidas de como aplicar o lápis corretamente, acompanhe esse vídeo até o final. O lápis que eu escolhi é a cor Skip the Waitlist. Esse lápis aqui é um lápis que ele tem uma durabilidade muito alta e ele tem um detalhe que ele seca muito rápido. Então, para quem tem alguma dificuldade às vezes com algum tipo de lápis que fica escorrendo, que borra, ele é um lápis super resistente. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço para ajudar a levantar o olhar usando esse lápis. É uma das maquiagens que eu mais faço no dia a dia, aplicando esse tom de marrom próximo à linha dos cílios. Eu sugiro que, se você tem tonalidades de pele mais escuras, você considere fazer usando uma cor um pouco mais escura para evidenciar, destacar mais seu olhar. Na minha tonalidade de pele hoje eu estou escolhendo esse tom de marrom. Eu vou mostrar para vocês aqui um swatch para vocês terem noção da tonalidade. Ele é um marrom, porém ele tem uma leve cintilância. Vou usar um pincel no formato lápis, que é um pincel também muito interessante. Ele traz bastante precisão na hora da aplicação, porque você possibilita aplicar um pouquinho sobre o lápis e um pouquinho mais para fora, que vai dar justamente o efeito de esfumado do lápis. Uma observação que eu quero fazer, lembra que eu comentei que esse é um lápis que seca muito rápido, então para quem tem um pouco mais de dificuldade, pode demorar um pouquinho mais para aplicar, é recomendável que você faça por etapas, tá? Então você pode começar fazendo o cantinho dos olhos, depois você vem um pouquinho mais para dentro, e se você quiser, você completa até o início dos olhos. Também é uma opção você fazer só no canto externo, também dá um efeito ligeiramente amendoado, que fica super bonito. Então fica a teu critério. Eu acho válido fazer as experiências em casa, fazer os treinos, porque isso também vai te dar mais autoconhecimento e uma percepção melhor sobre o teu formato de olho e como que ele fica mais bonito. Então eu vou considerar o ponto alto da minha pálpebra, esse pontinho mais alto. À medida que eu fiz isso, eu já vou fazer o esfumado com o pincel. Então, na hora de esfumar, eu puxo o tracinho para fora e para cima. Olha como já traz esse formato um pouquinho mais ascendente para a linha dos olhos. Então, a gente tem que tentar trabalhar adaptando para nossa realidade. Então, por exemplo, se você tem a pálpebra mais estreita, você pode fazer esse tracinho do lápis bem mais fininho, porque ele vai se adaptar mais para o teu modelo de pálpebra. Minha pálpebra, que é um pouco mais larga, eu invado um pouco mais o meio da pálpebra para preencher um pouco mais desse espaço. Então, esse exercício realmente ele é muito importante para que você consiga chegar nesse resultado de opa, agora eu tô fazendo uma maquiagem que tá valorizando o meu formato de olho. Então, o que é importante é você se arriscar realmente, fazer essas tentativas. Isso vai te ajudar a ir conhecendo o teu formato e, com certeza, atingir um resultado de maquiagem que você gosta. Então, o lápis aqui já ficou um pouquinho mais esfumado. Se eu quiser, eu posso vir com ele até a linha do canto interno. Ele vai definir um pouco mais e também ele vai deixar o meu olho um pouco mais arredondado. Como hoje eu quero trazer esse formato um pouco mais puxado, eu não vou vir totalmente até o final. Então, para isso eu tenho um truque. Eu vou aplicar ele na linha interna da pálpebra, como eu vou mostrar aqui.
Agora ele já evidenciou um pouco mais o formato dos olhos. Também é interessante lembrar que alguns modelos de lápis, se você estiver testando aí na tua casa, com um lápis parecido com esse, ou dependendo você estiver usando outros tipos de lápis que sejam mais resistentes, alguns lápis têm uma característica de formar como se fosse uma película, porque ele vai secando e ele vai se tornando resistente à água. Então, a ponta do lápis que você já aplicou na pele, ela vai secando. Então, isso pode se tornar desconfortável quando você aplicar nos teus olhos. Então, para que isso não aconteça, você pode pegar, como eu tô aqui, ó, um lencinho e tirar a primeira camadinha do lápis para que ele volte a ficar mais macio, mais emoliente e você consiga fazer essa aplicação. Caso contrário, você vai ter muito desconforto na hora de aplicar. Então aqui eu já puxo um pouquinho mais. Por isso também que eu acho legal a gente ter formatos de pincéis que nos ajudem nesse processo de fazer o movimento que a gente quer. Então um pincel um pouco mais largo que esse já não seria tão interessante. Outra opção de pincel pode ser um pincel mais chanfrado, ele também vai servir para fazer esse efeito de puxar o final dos olhos. E também fica a teu critério, quanto mais alongado você queira o formato, mais longe você vem com esse lápis. Como eu tô usando um estilo mais discreto, mais básico, então eu vou parar por aqui, não vou alongar demais, mas também fica muito bonito se você puxar um pouquinho mais o lápis. E a lógica é a mesma, você continua com o pincel trazendo para mais perto. Isso que eu faço de esticar um pouquinho a pálpebra, dependendo da necessidade da tua pálpebra, você pode fazer, desde que você tome o cuidado de não puxar a tua pálpebra num movimento em que traga esse formato dos olhos mais para baixo, porque consequentemente vai ficar realmente um efeito mais caído. Então você pode puxar levemente e de preferência no movimento ascendente. Também eu gostaria de lembrar que esse é um tipo de lápis que ele é muito resistente. Então, se eu quiser deixar só ele, por exemplo, na minha pálpebra, eu percebo que fica super bem. Eu não precisaria entrar com uma sombra para fazer essa fixação maior do produto. Porém, se você não tem um lápis tão resistente à água, ou se você também gosta de intensificar o resultado final, você pode aplicar uma sombra de cor parecida ou até mesmo uma sombra de cor um pouquinho diferente para ter maior resistência desse lápis, mais durabilidade ao longo do dia. A cor que eu vou usar para finalizar é essa aqui, chama Accept Cookies, da paleta Connecting Color. Eu vou aplicando aos pouquinhos. E assim eu trago mais intensidade para o resultado final. A máscara que eu vou usar é a Maxtec. É uma das máscaras que eu vejo que ela traz mais volume e dimensão para os cílios. O aplicador dela é larguinho, então para quem tem olhos pequenos eu recomendo que use um aplicador ou uma máscara com aplicador menor. Pessoal, então esse é o resultado final. O efeito dos olhos com lápis, realmente ele levanta, ajuda a levantar o olhar. Espero que vocês gostem, espero realmente que vocês tentem fazer na casa de vocês, usando o lápis ou pincel que vocês tiverem disponível e façam como um exercício de conhecimento do formato de olhos de vocês. Então é isso, até o próximo vídeo.